Abri, Senhor, os meus lábios e a minha boca anunciará o vosso louvor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A igreja celebra hoje o dia da Cátedra de São Pedro. É a cadeira, né, onde o Papa preside as missas, né? Vamos pedir nesse dia de hoje pelo nosso Papa, rezar pelo nosso Papa, o nosso pastor. O Salmo 22 ou Salmo 23 em algumas Bíblias é o Salmo da liturgia de hoje, né? Onde o salmista reconhece Deus como pastor, o pastor que cuida, que não falta nada, o pastor que conduz, né, para as águas mais tranquilas, que restaura as forças, que restaura a vida. Esse pastor também que diante das dificuldades, aqui representado com a imagem do vale tenebroso, nenhum mal, a pessoa que é guiada pelo pastor, pelo bom pastor que é Deus, não temerá, né? Não estará só. E esse pastor que é Deus que prepara uma mesa farta, né? Prepara uma mesa farta e faz a taça transbordar de vinho, ou seja, de alegria, de felicidade, de amor. Essa mesa farta preparada pelo Senhor, pelo nosso Criador, é uma mesa farta de amor, de ternura, de carinho, de paz. Por isso, minha irmã e meu irmão, neste momento eu te convido a silenciar o coração. E nesse momento profundo de intimidade com o nosso Deus, com o nosso Criador, nós podemos também dizer para Ele como nós queremos viver esse dia, como eu quero viver esse dia. Esse dia eu quero viver na presença do meu pastor, né? Na presença do meu Criador. Por isso, esse dia deve ser um dia de paz, um dia de felicidade, mesmo diante dos vales tenebrosos da vida. Ou seja, mesmo diante das dificuldades, das doenças, dos problemas. Eu devo ter sempre uma única certeza, que Deus está do meu lado, Deus está do nosso lado. Queremos pedir ao nosso bom pastor que visite neste momento a vida, o coração das pessoas que pediram e que confiam em nossas orações. Peçamos o bom pastor que visite o seu Deuripe Souza Barbosa, seu Acácio Ramos, o Alex Mota Gil, que graças a Deus está se recuperando, o seu José Brandão, que também está se recuperando, a Eduarda Neri, a Leiliane Oliveira, que está bem, graças a Deus, o João Batista Barbosa, o Damião Ângelo, a Keila Jubiele Alves, o Natanael, que o Senhor visite a Neide Solange Gomes Franco, a Rosana Nascimento, o Jorge Silva, a Milena Coelho. Que o Senhor visite Sebastião Brito Santana, Maruli e toda a sua família, o Railton Vieira, a Chacha Emília, o Gilberto de Jesus Barbosa, o Antônio José Leite e família, a Solange, o João Paulo Costa da Silva, a Joana Dark e a Lucivânia Martins. Que o Senhor, nesse momento, como bom pastor, visite a Meire Correia Lacerda e a Janicléa Freitas, a Alexandra, que também está bem, a Edith Soares, a dona Edith Soares da Silva, graças a Deus que está se recuperando. Queremos também pedir ao nosso bom pastor que visite a Alice Lavínia, o João de Jesus Silva, o Luiz Carlos Moraes da Silva, o Wilson Nunes de Souza e família, a dona Olisa Pereira Montalvão. Queremos também pedir que o Senhor visite as pessoas que estão ou que estão se recuperando da Covid, a Alzita Maria Grande, a Simone Raquel Dias da Silva, né, que está com câncer, né? Nesse momento precisa muito das nossas orações.
a dona Ana Rosa do Nascimento, a Norma Castro Nogueira, a Maria Leite dos Santos. Vamos rezar pela Maria Leite dos Santos, pedindo saúde para ela. Queremos também trazer presente e colocar nas mãos de Deus, nas mãos do nosso bom pastor, a Maria Rita, a Júlia dos Santos, a Helena Dália, o Antônio Vilela Gomes e o Miguel Barros Barbosa. Rezar pelas nossas pastorais, nossos movimentos, pela nossa igreja, lembrando mais uma vez da pastoral da família lá de Tanhansul. Queremos também rezar pedindo ao bom pastor por todas as vítimas da pandemia e das enchentes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos hoje abrir a nossa Bíblia em Mateus capítulo 16, do versículo 13 ao 19. Mateus capítulo 16, do versículo 13 ao 19. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, glória a vós, Senhor. Jesus chegou a Cesareia de Filipe e perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outro que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou alguns dos profetas. Então Jesus perguntou-lhes: e vocês, quem dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: você é feliz, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que lhe revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu lhe digo: você é Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e o poder da morte nunca poderá vencê-la. Eu lhes darei as chaves do reino do céu, e o que você ligar na terra será ligado no céu. O que você desligar na terra será desligado no céu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Mais uma vez, esses dias nós já refletíamos sobre o Evangelho, que Jesus pergunta quem é Ele, mas lá em Marcos, no capítulo 8. Hoje, quem traz para nós é o Mateus, aqui no capítulo 16. Jesus chegou a Cesareia de Filipe. Eu gosto sempre de lembrar que Jesus está sempre nesse movimento e vocês têm acompanhado através dos evangelhos de cada dia. Jesus que está sempre em movimento. Em todos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Então Jesus chega a Cesareia de Filipe e ele vai perguntar, certamente no momento de intimidade com os seus discípulos, no momento de oração, ele vai perguntar para os seus discípulos, o que o pessoal, ele vai fazer um levantamento, O que o pessoal está aí dizendo sobre mim, E aí os discípulos, claro, que também está no meio do povo, que também estão nesse movimento, eles sabem e eles vão responder: olha, tem muitas opiniões sobre ti, Senhor. Alguns dizem que tu és Elias, outro que tu és João Batista, outro que tu és Jeremias ou um dos profetas e assim por diante. Porém, Jesus chega aonde ele queria. Na verdade, ele queria saber dos discípulos, Ele queria saber dos discípulos. Assim como Jesus perguntou para os discípulos quem era ele também pergunta para nós hoje. E essa é uma pergunta que deve ser respondida no momento de intimidade com o Senhor. Essa é uma pergunta que deve ser respondida com muita cautela, A gente precisa refletir mais, a gente precisa rezar mais, precisamos meditar mais. Pedro, porém, vai responder: tu és o Messias, o Filho de Deus. E é interessante que aqui em Mateus, Jesus vai dizer assim: olha, Simão,
Você é feliz, né? Porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas foi o meu Pai que está no céu. Então Pedro não fala por si mesmo, ele não fala por, né, pelo humano, né? Mas ele fala porque foi Deus que revelou isso a ele, né? Isso requer, isso supõe uma intimidade com o Senhor. Nós também podemos revelar quem é Jesus, né? Desde que a gente também tenha esses momentos íntimos com o Senhor. E nós podemos revelar aos nossos irmãos e às nossas irmãs quem é Jesus através do nosso testemunho, através do nosso ser. Por isso eu preciso tratar bem as pessoas, porque nós já vimos em alguns evangelhos que Jesus é um bom pastor, que Jesus é uma pessoa cheia de misericórdia, de compaixão, sensível, que cuida, que se aproxima, e essa também deve ser a atitude, a nossa atitude, uma atitude de um cristão verdadeiro, de uma cristã verdadeira, né? Nós precisamos revelar esse Jesus Cristo através da nossa vida, né? Através da nossa vida. E depois dessa revelação, depois que Pedro diz que Jesus é o Messias, depois Jesus vai dar aqui a missão para Pedro. Qual é a missão de Pedro, né? Jesus vai dizer para ele: você é Pedro, e sobre essa pedra eu construirei a minha igreja, né? E o poder da morte nunca poderá vencê-lo. Ou seja, as dificuldades não devem ser nenhum empecilho para continuar a missão, né? E a gente vai observar depois, mesmo na vida do próprio Pedro, mas dos outros e das outras discípulos, que eles foram até as últimas consequências, não tiveram medo de anunciar a boa nova, de denunciar as injustiças. Às vezes nós somos os cristãos e cristãs muito medrosos, muito medrosos. A gente não acredita, na verdade, nessa presença do Senhor na nossa vida, né? Porque se a gente realmente acredita, nós vamos fazer a vontade de Deus, nós vamos construir o reino de Deus. Então, essa é a responsabilidade do cristão. E aí, Jesus vai dar para ele, né, a chave do reino do céu. O que você ligar na terra será ligado no céu, o que você desligar na terra também será desligado no céu. Veja só que há uma comunhão entre o céu e a terra. E Jesus é essa ponte, né? Jesus é essa ponte. Então, essa comunhão que deve acontecer tanto no céu como na terra. Por isso que eu vou continuar dizendo que essa é a nossa missão, a missão de trazer o céu para a terra. Então, você, meu irmão, você, minha irmã, né, nós temos essa missão de transformar os nossos espaços em um céu. Nosso lar, às vezes a gente diz assim: nossa, lá na minha casa está um inferno. Por que está um inferno? Então você tem essa missão de transformar o seu lar, o seu trabalho, a sua comunidade num céu, assumindo com responsabilidade a nossa missão de batizado, de discípulo, de discípula de Jesus, de missionário, de missionária de Jesus. Que o Senhor, nesse dia de hoje, nos conceda essa graça de sermos testemunhas de Jesus, de sermos verdadeiramente cristão, verdadeiramente cristã. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.